Você acorda cedo, corre atrás, faz tudo o que mandaram você fazer. Trabalha duro, estuda, é grato, tenta pensar positivo. E mesmo assim, a escassez continua ali. O dinheiro não flui, as oportunidades escapam. A sensação é de estar preso num ciclo invisível, onde por mais que avance, nunca chega. Isso te corrói por dentro, porque parece que tem algo errado, mas você não sabe o que é. A verdade incômoda é que o esforço por si só não liberta ninguém da escassez. Porque a escassez não é apenas uma condição externa, é um estado mental profundo. Enquanto você estiver agindo a partir da identidade de alguém que precisa vencer, estará confirmando ao universo que ainda não é. E o universo responde à sua vibração, não às suas intenções. Você não é escasso porque te falta sorte, talento ou oportunidade. Você é escasso porque ainda vive tentando conquistar o que deveria estar manifestando como quem já possui. Você já parou para pensar no que realmente separa os que vencem dos que passam a vida inteira tentando vencer? A maioria das pessoas acredita que é sorte, contatos, talento nato ou circunstâncias favoráveis. Mas Napoleon Hill, após décadas estudando a mente de centenas dos homens mais bem-sucedidos da história, identificou um princípio muito mais profundo e, ao mesmo tempo, revolucionário. O verdadeiro vencedor age como se já tivesse vencido, mesmo antes da vitória se manifestar no plano físico. Essa ideia parece, à primeira vista, quase fantasiosa. Como assim agir como se já tivesse vencido, se eu ainda estou no meio da batalha? Não seria isso fingimento, ilusão ou, pior, arrogância? E é aí que mora o grande erro de interpretação. Agir como se não é fingir. É alinhar-se com a realidade invisível que você escolheu criar. É fazer um voto de fidelidade à versão mais poderosa de si mesmo, mesmo que ela ainda não tenha se manifestado. Pense bem. Todos os dias, consciente ou inconscientemente, você está agindo de acordo com a identidade que você assumiu para si. Se você se vê como alguém lutando para sobreviver, seu comportamento será defensivo, limitado, ansioso. Se você se vê como alguém sempre tentando melhorar de vida, você age de forma insegura, pedindo permissão ao mundo para crescer. Mas se você decide com convicção que você já é a pessoa vitoriosa que deseja ser, tudo muda. Suas palavras mudam, seu corpo muda, suas decisões, sua postura, sua energia, tudo começa a se alinhar com esse novo estado interno. Essa é a essência do agir como se. Um realinhamento da sua identidade com o futuro que você deseja criar. É tomar posse agora do que você quer viver depois. É mover-se desde a abundância e não desde a escassez. A maioria age para conquistar. O verdadeiro mestre age porque já conquistou interiormente. Napoleon Hill observou que os grandes realizadores da história tinham essa capacidade quase sobrenatural de projetar uma imagem nítida do seu sucesso e se comportar como se ela já fosse real. Eles não pediam permissão, não esperavam o reconhecimento externo, não recuavam diante da falta de evidências. Por quê? Porque para eles, a vitória era um fato no plano interno e a realidade só precisava alcançá-los. Essa postura mental quebra o ciclo da escassez. Porque enquanto você tenta conquistar algo, você reafirma que ainda não tem. E essa afirmação contínua da falta, mesmo inconsciente, mantém você preso na mesma frequência de escassez. Quando você muda o seu ponto de origem de quero vencer para já venci e agora estou lidando com os detalhes, você muda sua frequência vibracional. E isso altera tudo, sua percepção, seu foco, sua energia, suas oportunidades. Mas isso exige coragem. Coragem para agir sem garantias. Coragem para sustentar a visão mesmo quando o mundo ainda não reflete o que você vê por dentro. Coragem para viver como dono do seu destino e não como vítima das circunstâncias. E mais, agir como se já tivesse vencido não significa parar de agir, pelo contrário. Significa agir com mais intencionalidade, mais foco, mais presença e mais propósito. Você não está mais agindo para provar algo. Você está apenas manifestando quem você já decidiu ser. Isso traz leveza, poder, direção. O medo de errar desaparece, porque agora você entende que cada passo é parte do caminho.
e não um julgamento do seu valor. Por isso esse conceito é tão transformador. Ele não depende do que você tem, do lugar de onde você veio ou das dificuldades que enfrenta. Ele depende apenas de uma decisão interna: mudar sua identidade vibracional antes que os resultados apareçam. Viver como se já tivesse vencido não é arrogância, é fé ativa. É a expressão da confiança plena em si mesmo e na inteligência criadora que governa o universo. A pergunta então não é como eu chego lá, mas sim, como age a pessoa que já está lá. E a partir dessa resposta, você começa a viver não como quem busca, mas como quem manifesta. Essa é a chave que transforma um estado de escassez em abundância verdadeira. A sua postura interna. Quando você age como se já tivesse vencido, você está dizendo ao universo e ao seu subconsciente: a decisão está tomada, o jogo está ganho. Agora é só questão de tempo, e é nesse momento que o mundo começa a responder à sua nova vibração. A mente humana foi programada, desde os tempos mais remotos, para a escassez. Essa programação vem da sobrevivência. Durante milênios, nossos ancestrais viveram em ambientes hostis, onde a falta de recursos exigia cautela, competição e medo constante da perda. Essa herança mental ainda pulsa em nós. A sensação de que sempre falta algo, de que não é suficiente, de que é preciso lutar incansavelmente para conseguir o mínimo. Hill dizia que riqueza começa com um estado de espírito. A escassez, portanto, não é a ausência de coisas, mas a ausência de uma percepção. E o mesmo vale para a abundância. Ela não é a presença de posses, mas a presença de certeza, plenitude e confiança. Abundância é saber que aquilo que você precisa já existe e que está a caminho, porque você já é compatível com isso. A grande inversão ocorre quando você deixa de reagir ao mundo e começa a criar o mundo de dentro para fora. Quando você se identifica com a escassez, tudo parece difícil, lento, distante. Você sente que precisa provar o tempo todo que é merecedor, competente, digno. Mas quando você entra na vibração da abundância, esse esforço se dissolve. Você não precisa mais provar nada. Você apenas expressa o que já é. Essa transição exige treino, foco e, principalmente, uma decisão consciente. Você escolhe operar em um novo padrão. Isso se manifesta nas suas palavras: eu posso, eu já sou. Nas suas atitudes, ação com leveza, não com desespero. Na sua presença, postura, voz, olhar. E nos seus pensamentos diários, principalmente na forma como você responde aos desafios. A abundância é, portanto, um espelho interno refletido no mundo externo. Quando você assume essa inversão, age como se já tivesse vencido e sustenta essa vibração, você muda o jogo. Não se trata mais de conquistar para ser, e sim de ser para manifestar. A mente humana foi programada, desde os tempos mais remotos, para a escassez. Essa programação vem da sobrevivência. Durante milênios, nossos ancestrais viveram em ambientes hostis, onde a falta de recursos exigia cautela, competição e medo constante da perda. Essa herança mental ainda pulsa em nós. A sensação de que sempre falta algo, de que não é suficiente, de que é preciso lutar incansavelmente para conseguir o mínimo. Mas no mundo de hoje, essa mentalidade já não serve na verdade. Ela se torna o maior obstáculo à verdadeira prosperidade. E aqui entra o ponto central da transformação: a inversão do paradigma da escassez para o da abundância. Não estamos falando apenas de dinheiro, mas de um estado de ser, uma consciência expandida que começa dentro de você e molda toda a sua realidade externa. Hill dizia que riqueza começa com um estado de espírito. A escassez, portanto, não é a ausência de coisas, mas a ausência de uma percepção. E o mesmo vale para a abundância. Ela não é a presença de posses, mas a presença de certeza, plenitude e confiança. Abundância é saber que aquilo que você precisa já existe e que está a caminho, porque você já é compatível com isso. A grande inversão ocorre quando você deixa de reagir ao mundo e começa a criar o mundo de dentro para fora. Quando você se identifica com a escassez, tudo parece difícil, lento, distante.
Você sente que precisa provar o tempo todo que é merecedor, competente, digno. Mas quando você entra na vibração da abundância, esse esforço se dissolve. Você não precisa mais provar nada. Você apenas expressa o que já é. Essa transição exige treino, foco e, principalmente, uma decisão consciente. Você escolhe operar em um novo padrão. Isso se manifesta nas suas palavras. Eu posso, eu já sou. Nas suas atitudes, ação com leveza, não com desespero, na sua presença, postura, voz, olhar. E nos seus pensamentos diários, principalmente, na forma como você responde aos desafios. O desafio, aliás, não desaparece, mas deixa de te paralisar. Quando sua mente está firmemente posicionada na abundância, cada dificuldade vira um trampolim. Você interpreta tudo como parte da jornada e não como ameaça. E o universo responde a esse novo ponto de emissão com sincronicidades, oportunidades e conexões que antes pareciam invisíveis. A abundância é, portanto, um espelho interno refletido no mundo externo. Quando você assume essa inversão, age como se já tivesse vencido e sustenta essa vibração, você muda o jogo. Não se trata mais de conquistar para ser, e sim de ser para manifestar. A persistência é o elo entre o invisível e o tangível. É a ponte silenciosa entre o sonho declarado e a realidade conquistada. Mas o que faz com que algumas pessoas sigam em frente apesar de todos os obstáculos, enquanto outras recuam diante do primeiro tropeço? A resposta está em um conceito central da filosofia de Napoleon Hill: o propósito ardente. Hill nos ensina que uma mente vagando sem direção é presa fácil da escassez. Quando falta clareza de propósito, qualquer desafio se torna intransponível, qualquer crítica se transforma em sentença e qualquer fracasso vira prova de incapacidade. Mas quando você sabe, com todas as células do seu corpo, por que está lutando, a persistência não é mais um esforço, ela se torna uma consequência natural. Você para de tentar vencer e passa a simplesmente seguir seu caminho inevitável, impulsionado por uma chama que não se apaga. O propósito ardente não é um desejo frágil, baseado em conveniências ou recompensas externas. É uma necessidade interna, quase biológica, que te arrasta para a frente mesmo quando tudo parece estar contra você. É aquilo que, mesmo nas noites escuras da alma, ainda sussurra: continue, você nasceu para isso. Essa força é a raiz da verdadeira persistência, e é justamente ela que destrói o ciclo da escassez. A escassez se alimenta de hesitação. Ela cresce nos momentos em que você desacredita de si mesmo, mas um propósito ardente transforma cada tropeço em parte da jornada, cada rejeição em combustível e cada crítica em um espelho para se fortalecer. Não importa quantas vezes o plano precise mudar, o propósito continua inabalável. Você não está mais jogando para sobreviver, mas para expressar algo maior do que você. E aqui entra a mágica da persistência consciente. Quando ela nasce do propósito, ela se transforma em poder criador. Não é mais sobre resistir à dor, mas sobre dar sentido a ela. Não é mais sobre suportar o esforço, mas sobre reconhecer que ele faz parte da lapidação de quem você está se tornando. Você não está mais fugindo do fracasso, porque compreende que ele não define você, apenas revela camadas que ainda precisavam ser amadurecidas. Mas a persistência não é apenas interna. Ela se manifesta em ações diárias. É levantar mesmo sem motivação. É estudar mesmo sem garantias. É treinar mesmo sem aplausos. É continuar quando ninguém vê, quando ninguém entende e quando tudo dentro de você pede para parar, mas você sabe que parar não é mais uma opção. Porque agora você não está apenas agindo, você está obedecendo ao seu propósito. Napoleon Hill diz: a persistência é ao caráter do homem como o carbono é ao aço. Ou seja, ela é o que endurece, fortalece e purifica sua identidade ao longo da jornada. Cada vez que você escolhe seguir em frente ao invés de desistir, está adicionando uma camada de integridade à sua essência. E com o tempo, essa integridade se transforma em uma armadura invisível que repele o medo, a dúvida e a escassez. O propósito ardente
também tem um efeito poderoso sobre o seu ambiente. Quando você vive com esse nível de clareza, você começa a atrair pessoas, ideias, recursos e circunstâncias que vibram na mesma frequência. Você não está mais pedindo permissão ao mundo, você está liderando a própria realidade com a autoridade de quem já decidiu o próprio destino. E o universo, diante de uma mente convicta, só tem uma resposta possível: cooperar. No entanto, é importante destacar que a persistência verdadeira não nasce do esforço cego. Ela nasce da visão clara e emocionalmente conectada com um futuro já assumido. Lembre-se, agir como se já tivesse vencido significa que a desistência não é uma alternativa plausível. Significa que, por mais que existam desvios ou atrasos, o resultado final está selado. O seu futuro já foi decidido. E sua única tarefa agora é agir com a convicção de quem já chegou lá. Esse é o nível mais elevado da persistência. Não é teimosia. É convicção madura. Não é resistência estéril. É movimentação intencional. E quando essa persistência é alimentada por um propósito ardente, o impossível deixa de ser uma barreira e se torna apenas uma etapa. Portanto, ao desafiar a escassez, lembre-se, ela não resiste ao fogo de um propósito vivo. Alimente sua mente diariamente com sua visão. Reforce suas razões. Honre suas metas com ação. Porque a vitória é apenas questão de tempo para quem já decidiu não parar. Há uma força silenciosa, sutil e ao mesmo tempo devastadoramente poderosa que finaliza o processo da conquista mental e material: a gratidão antecipada. Para muitos, gratidão é uma resposta. Para o vencedor consciente, ela é uma ferramenta de criação. Não se trata de agradecer depois que algo acontece, mas de agradecer como se já tivesse acontecido. Essa é a chave final, o selo que fecha o ciclo da manifestação. Napoleon Hill compreendeu isso com clareza. A fé verdadeira não é passiva. Não é apenas esperar por algo com esperança frágil. A fé, no sentido mais elevado, é ativa, emocional e inabalável. E a sua forma mais pura de expressão é a gratidão antecipada. Quando você sente, vibra e expressa gratidão por algo que ainda não está visível aos seus olhos, está enviando ao seu subconsciente e ao universo a mensagem mais poderosa que existe: isso já é real. A escassez, por sua vez, vibra na frequência da dúvida, do eu quero, do ainda não tenho. E toda vez que você reforça essa carência com pensamentos ou sentimentos de falta, medo ou ansiedade, você reativa o ciclo do atraso, da não manifestação. Mas quando você muda a sua frequência vibracional de eu preciso para eu recebi, algo mágico acontece. A realidade começa a responder à sua nova assinatura emocional. A gratidão antecipada é, portanto, um instrumento espiritual e psicológico de alinhamento. Ao usá-la conscientemente, você move o foco da mente da ausência para a presença, da carência para a abundância, da espera para o recebimento. Você se coloca vibracionalmente no lugar de quem já tem, de quem já é, de quem já venceu. E o mais impressionante, quando isso é feito com verdade emocional, não apenas como técnica fria, os resultados se aceleram porque a realidade precisa se reorganizar para refletir esse novo estado de ser. Visualize isso. Duas pessoas fazem o mesmo pedido ao universo. A primeira pede com ansiedade, com medo de não ser atendida, com insegurança no coração. A segunda agradece com confiança, paz e convicção, mesmo sem ver nada ainda. Qual dessas duas você acredita que está verdadeiramente em sintonia com a realização? A segunda, porque ela já está vivendo como se fosse real. Napoleon Hill dizia que a fé aliada ao desejo ardente cria uma força irresistível. Quando você adiciona a gratidão antecipada a essa equação, você cria o campo energético perfeito para o impossível se tornar inevitável. Você dissolve a dúvida, elimina o atraso e fortalece seu sistema nervoso com a certeza emocional de que a vitória já é sua, não como desejo, mas como fato. E como aplicar isso na prática? No seu ritual diário, especialmente nos momentos de visualização, meditação ou afirmação, termine sempre com uma explosão sincera de gratidão antecipada.
Não pense apenas com a cabeça, sinta com o coração. Veja, escute e experimente mentalmente os resultados como se já estivessem manifestos. E então diga com presença: eu sou profundamente grato por tudo o que já recebi. Sou grato pela abundância que flui livremente na minha vida. Sou grato pela saúde perfeita, pela liberdade, pelas oportunidades que já chegaram. Sou grato porque tudo o que desejei com fé já está em movimento para mim. Essa prática, repetida com emoção e convicção, faz algo muito mais profundo do que motivar. Ela reprograma seu subconsciente. Ela convence o seu sistema interno de que não há mais luta, só execução de um plano inevitável. Ela sela sua construção mental com o cimento da realidade vibracional. A gratidão antecipada também é um antídoto direto contra o medo, porque quem teme, espera. Quem agradece, recebe. Medo paralisa. Gratidão movimenta. Medo reduz a sua vibração. Gratidão eleva. E o mais importante, enquanto o medo te prende ao presente limitado, a gratidão te ancora no futuro realizado. Você não é mais alguém em busca de transformação. Você é alguém que já foi transformado e agora apenas vive a materialização do que já foi decretado no invisível. A escassez não encontra abrigo em corações gratos, porque onde há gratidão real, há certeza. E onde há certeza, não há espaço para dúvida ou escassez. Quando você une o desejo ardente, a força que te impulsiona, a fé inabalável, a visão convicta do resultado, e sela com gratidão antecipada a vibração emocional do já realizado, você se torna, como Rio sonhava, o mestre do seu destino. Não porque manipula o mundo externo, mas porque governa seu mundo interno com precisão, intenção e poder. Então, a partir de agora, toda ação, todo pensamento, toda manhã e toda noite deve carregar esse selo final. Visualize, haja, sinta, agradeça. Não porque está fingindo, mas porque já sabe que venceu. Porque você não está tentando ser um vencedor, você já é. Durante a jornada de manifestação consciente, há um ponto de inflexão crucial. O momento em que o agir como se deixa de ser um esforço e se transforma em um estado de ser autêntico. Nesse ponto, você não está mais interpretando um papel, imitando comportamentos ou simulando confiança. Você se tornou a versão de si mesmo que antes só existia em sua visão mental. A identidade foi atualizada. A mente, o corpo e o espírito entraram em congruência. E quando isso acontece, a escassez deixa de ter qualquer domínio sobre você. Napoleon Hill falava frequentemente sobre o poder do hábito, da repetição e da autodisciplina como instrumentos para moldar a mente. Mas o verdadeiro objetivo por trás dessas práticas sempre foi transformar quem você é no nível da identidade. A mente subconsciente, quando reprogramada com intensidade, começa a operar com uma nova premissa. Isso é quem eu sou. E não há nada mais poderoso do que uma identidade convicta. Porque o mundo responde não ao que você quer, mas ao que você acredita ser. Por isso, o agir como se já tivesse vencido não é fingimento. É treinamento da identidade. A cada dia que você pensa, sente, fala e se comporta como alguém que já venceu, você reforça a ponte neural dessa identidade. A cada pensamento de confiança, cada decisão corajosa, cada visualização realista, você está alimentando uma nova autoimagem. E quando essa imagem se solidifica, tudo ao seu redor começa a espelhar essa nova versão. Essa nova versão. Mas o que é identidade, afinal? Identidade é o conjunto de crenças fundamentais que você tem sobre si mesmo. É o que você responde quando, no fundo da alma, alguém pergunta: quem é você? A maioria das pessoas constrói essa resposta com base nas experiências passadas, nos fracassos, nas histórias de dor, nos traumas e nas limitações que viveram. E isso as aprisiona, porque o subconsciente tem um desejo profundo de coerência com sua identidade. Se você acredita que é alguém limitado, mesmo com talento e oportunidade, inconscientemente sabota tudo para manter-se coerente.
Imagine o seguinte: um ator ensaia um personagem. No início, ele ainda está consciente de que está representando. Com o tempo, ele mergulha tanto no papel que sua linguagem corporal muda, sua entonação muda, seus pensamentos mudam. Eventualmente, ele se torna o personagem pelo menos enquanto estiver em cena. Agora imagine fazer isso com sua própria vida, não para representar, mas para incorporar sua versão mais elevada e poderosa. Isso é o agir como si, transformado em ser essencial. Nesse processo é normal que no começo pareça artificial. Você talvez sinta que está apenas repetindo frases, forçando sentimentos ou se comportando de maneira que ainda não pareça natural. Mas isso é parte do processo. A neurociência mostra que o cérebro aprende por repetição emocionalmente envolvida. Quanto mais você pratica sentir-se vencedor, grato, abundante, forte, mais seu sistema nervoso grava essa experiência como real. E há um momento em que algo se quebra, ou melhor, se liberta. Você acorda um dia e percebe que não está mais tentando. Você é. Você fala com autoridade, pensa com clareza, decide com coragem. Sua energia mudou. As pessoas notam. As oportunidades aparecem. E não é mágica. É congruência energética entre quem você é internamente e o que manifesta externamente. Essa é a verdadeira elevação de identidade. Não é sobre alcançar algo, é sobre tornar-se alguém. O milionário que quer alcançar seu primeiro milhão precisa primeiro se tornar um milionário no pensamento, nas emoções e nos hábitos. O líder precisa se ver como líder antes que alguém o siga. O curado precisa sentir-se curado antes que o corpo responda. O vencedor precisa assumir seu lugar antes que o troféu esteja em mãos. E esse processo exige persistência, fé e constância emocional. Porque haverá dias em que a realidade ainda vai te mostrar o contrário. E é justamente nesses dias que a sua nova identidade precisa falar mais alto. Você precisa olhar para as circunstâncias e dizer: isso não me define, eu já venci. Estou apenas percorrendo o caminho da manifestação. E então, você segue, um passo de cada vez. Com postura de quem sabe para onde está indo, com gratidão de quem já recebeu, com a confiança silenciosa de quem já é. Porque no fim das contas, a maior vitória não é a conquista externa. É o momento em que você percebe que não está mais fingindo ser algo maior, você se tornou isso. E quando a escassez tenta te assombrar de novo, você apenas sorri, porque você sabe que ela não tem mais poder sobre alguém que já se sentou no trono do próprio destino. E esse trono, ao contrário do que muitos pensam, não é conquistado no momento em que tudo ao seu redor está perfeito. Ele é conquistado quando você decide pensar com autoridade, mesmo no meio do caos. O verdadeiro rei ou rainha não se define pela coroa, mas pela presença interior. O trono da mente é o símbolo máximo da soberania mental, da capacidade de guiar seus próprios pensamentos, emoções e ações com firmeza, clareza e poder pessoal. Napoleon Hill disse: você é o mestre do seu destino, você é o capitão da sua alma. Mas o que isso significa de fato? Significa que mesmo quando tudo ao seu redor parecer escuro, você continua acendendo a luz da convicção dentro de si. Significa que, mesmo quando os resultados demorarem a aparecer, você não recua. Você permanece firme, porque não depende mais das evidências externas para acreditar no que já sabe internamente. Isso é fé, mas é também domínio. Domínio sobre si mesmo. É olhar para a realidade física e, com autoridade, afirmar: isso é transitório. Minha mente já decretou. Meu espírito já possui. Meu mundo já está se dobrando à minha vontade. Esse é o momento em que o mundo já não te define mais. Você o redefine. Você não vive mais reagindo aos acontecimentos, você os antecipa, os molda, os direciona. Você não corre atrás de resultados, você os atrai naturalmente, porque está vibrando na frequência daquele que já conquistou. E isso só é possível porque você está sentado, firme, no trono da sua mente. Mas atenção, esse trono não é uma fantasia. Ele exige manutenção diária, ritualística, comprometida. Todos os dias, o mundo vai tentar te tirar desse lugar.
Notícias, opiniões, comparações, medos, distrações, julgamentos, escassez, tudo isso vai tentar te puxar de volta para o chão. Mas é aí que você reafirma sua posição. Com silêncio, com presença, com decisão. Você respira fundo, fecha os olhos, sente o que já é seu e permanece. Porque agora você compreende que o trono da mente não é um privilégio de poucos iluminados. Ele é um direito de todo ser humano desperto. Todo aquele que ousa assumir a responsabilidade total por sua vida é digno de sentar-se nesse trono. Não como um tirano que impõe sua vontade ao mundo, mas como um criador que emana verdade, clareza e direção. Neste ponto da jornada, você entende que não existe mais separação entre o que você imagina e o que você vive. A mente criativa já dominou a mente reativa. O espírito já comanda o corpo. O eu superior já lidera o ego. Você é o criador consciente. E com isso, qualquer vestígio de escassez desaparece, não porque a realidade mudou imediatamente, mas porque a sua percepção mudou e ela é a raiz de toda a realidade. Lembre-se, escassez não é apenas falta de dinheiro, é falta de direção, de coragem, de propósito, de visão. E quando você age como quem já venceu, quando você se instala na vibração da certeza, você se torna intolerante à escassez como estado mental. Você começa a identificar padrões sabotadores com lucidez. Você se afasta de ambientes que drenam sua energia. Você para de aceitar migalhas. Você define novos limites. Você se respeita. Você se honra. E o universo, como reflexo exato da sua vibração, responde com reciprocidade. Então olhe para dentro agora e responda com honestidade. Você está vivendo como servo da dúvida ou como soberano da sua consciência? Você está esperando que o mundo te prove algo ou está provando ao mundo quem você é? Chegou o momento de desligar o modo espera. Chegou a hora de declarar com força, com paixão, com presença: eu sou próspero, eu sou sábio, eu sou saudável. Eu sou a vitória que busquei durante toda a vida. E como soberano da sua mente, você tem uma missão: proteger essa convicção a todo custo. Não importa o que aconteça lá fora, você sabe o que já decretou aqui dentro. E se você sustentar esse estado com fé, ação e gratidão, o mundo inevitavelmente se curvará à sua realidade interior. No fim das contas, a escassez era apenas um fantasma, um eco de pensamentos antigos, um sussurro que você confundia com verdade. Mas agora, com a consciência desperta e o coração aceso, você vê. A abundância sempre esteve dentro de você. Você é o arquiteto. Você é o decreto. Você é o próprio milagre que esperava. E quando você senta-se no trono da mente, não apenas muda sua vida, você muda o mundo. Porque o mundo precisa, agora mais do que nunca, de homens e mulheres que tenham coragem de viver como quem já venceu. Que desafiem a escassez com sua presença, sua convicção e sua luz. O mundo precisa de você no seu trono. Agora respire fundo, erga a cabeça, sinta o poder que já te pertence e vá. Viva como quem já venceu. Porque no fim das contas não é sobre motivação, é sobre compromisso. Não é sobre se sentir pronto, é sobre decidir ser. Não é sobre esperar pelo melhor momento, é sobre fazer deste momento o melhor. Você foi chamado a algo maior. Você sabe disso. Sentiu isso. Agora é hora de responder ao chamado com ação. Porque só vence quem age como vencedor, antes da vitória.